Bom dia a todos vocês, eu sou a doutora Maria Alice Ferragutti, eu sou médica psiquiatra e radioterapeuta e faço parte da equipe da NeuroSapiens com o Dr. Antônio, com a doutora Alessandra. E hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento com radiocirurgia de doenças funcionais. Existem várias doenças funcionais, mas eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre o transtorno obsessivo compulsivo. A minha trajetória, é uma trajetória um pouco incomum. Eu sou psiquiatra e depois de alguns anos na psiquiatria eu optei por fazer uma nova residência, depois eu fui fazer radio-oncologia e no final da residência eu fui para Madrid, onde eu tive contato com o serviço do Gamma Knife e com o Dr. Roberto Martínez, que é um grande neurocirurgião da Espanha e que tem um interesse específico em tratamento de doenças funcionais e psiquiátricas. Então eu fiquei um tempo lá com ele, onde eu fiz a minha formação, e voltei para o Brasil no intuito de atender esses pacientes, tanto em termos da abordagem psiquiátrica, quanto em termos de uma abordagem radiocirúrgica. Então eu comecei a fazer isso, eu vim para o Brasil, e desde 2012 que eu trabalho em Curitiba, fazendo o Gamma Knife, e também agora em São Paulo. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença mental grave que acomete cerca de 2 a 3% da população e que é caracterizada por pensamentos recorrentes, intrusivos, que acontecem na maior parte das horas durante o dia e que o paciente sempre tenta se livrar deles, mas isso geralmente não acontece, são pensamentos não desejados. E as compulsões? Compulsões, elas podem ser atos ou elas podem ser também atos físicos, em termos de, vamos dizer, comportamento ou mesmo mental, Eles têm o intuito de neutralizar aquele pensamento, causando muitas vezes uma escravização. Então o paciente tem um pensamento recorrente e ele pensa, olha, para eu diminuir esse meu pensamento, então eu tenho que fazer determinada coisa. E aí ele faz aquela determinada coisa. Muitas vezes, a hora que ele termina de fazer aquela coisa, o pensamento surge de novo. Então ele fica num circuito, num looping de pensamentos, compulsões, mas nem sempre existem esses dois aspectos, obsessivo e compulsivo. Muitas vezes o paciente ele apresenta mais pensamentos, outras vezes mais compulsões, mas o fato é que é uma doença mental grave que deve ser tratada e o tratamento principal e inicial é com medicação. São usados antidepressivos e algumas outras medicações potencializadoras, mas o que acontece, que a gente vê, é que tem uma proporção desses pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso. Esses pacientes também devem ir à terapia cognitivo-comportamental, mas muitas vezes também eles não respondem. Então, esses pacientes a gente considera como sendo refratários. Existem critérios muito específicos que mostram a refratariedade do tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Então, essa refratariedade, como é que a gente documenta? Esses pacientes têm que ter tido um diagnóstico de pelo menos 5 anos de transtorno, precisa ter usado os antidepressivos em dose correta, pelo tempo correto, precisa ter feito terapia cognitivo-comportamental. Se esses pacientes, apesar de não terem feito o tratamento certinho, não responderem, eles podem então ser candidatos à radiocirurgia. Claro que quando esses pacientes são, vamos dizer, candidatos a esse tipo de tratamento, tem outras questões que a gente tem que ver. Se esse paciente tem outras comorbidades, se esse paciente tem outra doença clínica ou se não tem doença clínica, isso a gente precisa ver direitinho. Mas a priori, pelo transtorno obsessivo compulsivo, são só os refratários que a gente trata com a radiocirurgia. A radiocirurgia, o que é a radiocirurgia? Então a gente faz como se fosse uma cirurgia, mas usando a radiação. Então, esses pacientes, eles são submetidos a uns exames de imagem. Esses exames de imagem vêm para a gente, para o radiocirurgião, vêm para o neurocirurgião, e a gente vai localizar onde a gente vai tratar. O que a gente sabe?
né, que nos pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, existe um circuito cerebral que está alterado. Então é um circuito que começa bem aqui na região frontal e que vai até uma região mais profunda do cérebro, formando um looping. E esse looping, ele está muito ativo, né? Se a gente faz, por exemplo, o exame de ressonância magnética funcional, o que a gente vê é que existe uma hiperatividade nas regiões frontais, na região ali do sistema límbico. Então, é como se o paciente ficasse o tempo inteiro ativando o pensamento, ativando resposta, ativando pensamento, ativando resposta. E quando a gente faz a radiocirurgia, esse circuito, ele vamos dizer assim, cortado, né? Ele é neutralizado, a gente consegue estabilizar algo que estava alterado. Por isso a gente faz a radiocirurgia. A gente tem um alvo que é um alvo bem conhecido, que a gente localiza através da ressonância magnética e também de um outro exame que a gente chama de tractografia. E esse paciente chega no hospital pela manhã, ele faz o exame de imagem, ele faz a tractografia, ou ele pode ter feito essas imagens no dia anterior, isso não tem problema. E aí a gente vai fazer o planejamento e o paciente vai tratar. A duração do tratamento tem N variáveis, mas em geral a gente pode colocar aí umas 4 horas e pouquinho. O paciente fica acordado e ao final do tratamento ele vai para casa. Qual que é a taxa de resposta, né? Acho que é uma pergunta importante da gente responder, né? Então, a primeira coisa é que esses pacientes eles não vão responder logo depois do procedimento. Em geral, o que a gente espera é que a partir de 6 meses a 1 ano comece a ter uma resposta. E essa resposta ela vai num crescente até 3 anos, mais ou menos, do procedimento. E a gente também tem alguns dados para considerar se esse paciente teve uma resposta boa ou se teve uma resposta intermediária. E qual que é a boa? Boa é quando a gente aplica uma escala antes de fazer o tratamento, aquela que eu falei no começo, que categoriza o paciente como grave. Então ele precisa ter uma diminuição de pontuação de 35% ou mais. Nos casos que houve uma melhora que a gente considera moderada, vai de 25% a 35%. Bom, qual o percentual de resposta de pacientes com mais de 35%? Geralmente 45% dos pacientes que fazem a radiocirurgia respondem com melhora de mais de 35% dessa escala. E os outros 45%, 40-45% ficam em 25% e 35% de melhora dessa escala. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o paciente, a partir de 6 meses, 1 ano, ele começa a melhorar, vai até o 3º ano, após o procedimento, né? E os seus sintomas, eles caem em intensidade, e caem em frequência. Dá pra gente dizer que esse paciente não vai precisar mais tomar remédio? Não dá pra gente dizer isso. Aliás, acho que é pouco provável que o paciente não tenha mais que tomar remédio, mas ao mesmo tempo, as doses das medicações que ele vai usar são doses muito menores. E a gente sabe que efeito colateral de medicação está diretamente relacionado à dose que o paciente utiliza. Então, esse foi um breve vídeo para contar para vocês o valor que o tratamento radiocirúrgico tem para esses pacientes que já têm um sofrimento de base muito grande, né, que passam por N psiquiatras e não tem uma resposta. Muitas vezes esses pacientes não conseguem trabalhar, não conseguem ter um relacionamento afetivo, ficam muitas vezes enclausurados em casa, não têm amigos. Então, o sofrimento de fato é muito grande. Então, quando a gente pode oferecer a esses pacientes uma alternativa, eu acho que é de grande valia. A NeuroSapiens ela é um grupo formado por uma equipe multidisciplinar, são neurocirurgiões, neurologistas clínicos, psiquiatras, e todos estão integrados para trazer o que mais tem de novo
nos tratamentos de doenças funcionais, e nós estamos aqui disponíveis caso vocês queiram entrar em contato. O endereço então é www.neurosapiens.med.br. Muito obrigada pela atenção de vocês.